Na Jovem Pan, compartilhado pelas redes sociais do Portal Leo V e também as emissoras do Grupo RS Com, Jovem Pan Serra Gaúcha e Jovem Pan Grande Porto Alegre. Eu sou Arthur Cipriani e estou aqui para falar com uma galera muito bacana, falar de futebol, falar de esporte, tem resenha e, claro, tem informações da dupla Grenal e também da seleção brasileira e feminina e masculina. Eu quero agradecer muito o apoio das empresas que estão fazendo parte do nosso projeto. A Mercaturismo, o parceiro certo na escolha do seu destino. Aproveite e visite a loja no segundo piso do Shopping Total. Cutelaria R-Lens, as melhores facas artesanais em aço 5160, você encontra em Cutelaria R-Lens. Confira lá no Instagram. Problemas com erros médicos? A Medleges tem a solução. Uma empresa especializada em perícias médicas, laudos e consultoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva Mate Erva Viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pão de alho é Santa Massa. E eu quero agradecer muito os convidados dessa noite. Eu vou começar aqui com o lado gremista. O lado gremista que hoje tem, além de tudo, bastante zagueiros, tem também os convidados aqui para falar de torcida. Dr. Elvio Erickson, ele que além de advogado é MBA em gestão de clubes de futebol e também faz parte do movimento Grêmio Democrático. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite e parabéns à Jovem Pan e à iniciativa de vocês por esse projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Bacana. Quem está com a gente também aqui é o Alex Xavier, que jogou pelo Grêmio e foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Seja bem-vindo, Alex. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos da mesa aqui. Boa noite a todos de casa, os ouvintes. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para esse evento que comece com o pé direito aí. Com certeza. Quem também está com a gente é o Claudio Miro, que teve passagem pelo Grêmio Santanense, que comemorou 106 anos de história. Foi lá que tudo começou, Curitiba, Grêmio, Santos, onde ele foi campeão da Copa Comebol e também jogou pelo Vitória. Seja bem-vindo, Claudio Miro. Boa noite. Sucesso, né, Arthur? Sucesso para o La Pelota, para ti, para a Jovem Pan, nesse novo projeto, nesse novo desafio aí, que tenha muito sucesso. Que bacana. E do lado colorado, eu tô aqui com o cara que eu posso dizer que aí, ó, o Inter teve uma virada, começou, ele fez o gol de número 999 nos Grenais. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Valeu pelo convite. Desejar desde já felicidade ao novo programa. Vamos com tudo para falar de futebol. Que beleza, que beleza. Quem também tá aqui é outro zagueiro, é o Aloysio, que jogou no Colorado, também teve carreira, passou pelo Barcelona. Seja bem-vindo, Luiz. Boa noite, Arthur. Um prazer. Obrigado pelo convite. E os companheiros que estão aqui, a Jovem Pan, e com certeza será um grande sucesso o teu programa e um prazer poder sempre estar em ambientes como esse falando de futebol. Que bacana, que bacana. E quem também está aqui com a gente é o Leandro Chaves, que ele é empresário, proprietário aqui do Guacamole Cocina Mexicana, pois nós estamos aqui num ambiente diferente, que você vai conferir todos os pratos, os tipos. Fica o convite, chega aqui no Guacamole, que fica na Desembargador Augusto Loureiro Lima, esquina com Anilo Peçanha, e confere com a gente. Leandro, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, seja um sucesso, parabéns à Jovem Pan pela iniciativa e conta com a gente aí. Bacana, bacana. E é o seguinte, eu vim com, digamos assim, jogando no 4-4-2, né? Tô com 4 zagueiros aqui, tô bem defendido e tô com 2 torcedores aqui, porque lá na frente eu garanto o gol, né? Tem que ser dessa maneira. Então, gente, assim, ó, vamos começar falando de Copa do Brasil. No sorteio da Copa do Brasil, o Internacional vai enfrentar o Palmeiras. Vamos começar com os colorados aqui. O Internacional vai enfrentar o Palmeiras, é pedreira, hein? O que você pode dizer sobre isso? Experiência Inter e Palmeiras na Copa do Brasil. Ninguém esperava, né? Ninguém queria, né? Na verdade, ninguém quer pegar o Palmeiras nesse momento. O Palmeiras vem num momento muito bom na competição, no Brasileiro, na Libertadores. Mas o Inter também vem. O Inter vem de boas vitórias, não conseguiu fazer uma boa partida diante do Vasco, mas vem fazendo o dever de casa, principalmente. E é um jogo de cachorro grande, como a gente se fala, né? O Inter vai decidir em casa, uma boa vantagem, né? Vai jogar primeiro lá em São Paulo, a segunda decide no Beira-Rio. Beira-Rio. O Inter leva uma boa vantagem por ter o Guerreiro, né? Acho que o Guerreiro vem fazendo... um gol em cima do outro, né? Então aí o Inter tem uma boa chance de classificação. Seu bom, agora Internacional e Palmeiras. Eu fiz uma aposta, até brinquei, que o Guerreiro faria 20 gols no Internacional esse ano. Com a camiseta do Internacional, 20 gols. Você acha que chega nessa marca? Eu acho que sim, é um goleador nato. O Guerreiro sempre se destacou por marcar gols.
houve e parou alguma dúvida, né, na sua contratação pelo Inter, porque nessa última fase do Flamengo ele não esteve tão bem, mas é um jogador que tem um DNA e um currículo por trás, e com certeza que é um grande goleador e tem mostrado isso aí. E com a estrutura que o Inter tem, com certeza que vai continuar marcando gols, e essa meta aí com certeza que pode ser alcançada. Que bacana, isso é bom. Pro torcedor, Leandro, torcedor que esperou aí o Guerreiro, que querendo ou não, né, cara, ele veio, deu toda aquela polêmica, teve a questão do doping, como é que foi pro torcedor? Tá vendo aí a aposta ter dado certo? Olha, Arthur, não tinha dúvida da capacidade e do talento do Guerreiro. É um grande jogador, sabe se posicionar, tem o posicionamento na área muito bom. A torcida do Inter está muito satisfeita. Ele se encaixou muito bem no elenco, junto com o D'Alessandro, o Nico Lopes, e tem dado muito certo. Eu acredito muito no coletivo do Inter contra o Palmeiras. Como é um jogo mata-mata, se souber administrar e ter uma tática boa para enfrentar o Palmeiras em São Paulo, aqui dentro do Beira-Rio o Inter é muito forte e tem grandes chances de passar pelo Palmeiras. Pois é, uma questão que muitos torcedores estão falando, acho que o Vinícius também e o Luiz que viveram isso vão poder dizer. Se empatar lá, o que tu acha, Vinícius? Se empatar lá, empatando o jogo lá, tem chance de vencer em casa? Acho que principalmente tem que montar uma estratégia boa, né, para jogar contra o Palmeiras lá. Até porque o Inter não vem conseguindo fazer boas partidas fora de casa, principalmente. Dentro do Beira-Rio vem jogando grande futebol, mas fora de casa vem deixando um pouco isso que aconteceu com o Vasco, o torcedor, né, preocupado. A estratégia tem que ser bem feita, né, porque o Palmeiras joga em casa sempre pressionando o adversário, sempre numa pressão alta. Vai criar grandes dificuldades para o Inter. O Inter tem que saber jogar da melhor maneira, porque eu tenho certeza que confiante, né, no grupo do Odair. O Odair vem fazendo um grande trabalho também. A gente espera que o Inter chegue lá e jogue de igual para igual para poder decidir dentro de casa. Isso é muito importante. Já no lado gremista, o Grêmio vai enfrentar o Bahia do velho conhecido Roger, né? Roger jogou com vocês em alguma época aí? Jogou, né? Jogamos juntos. A gente foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil em 2001. Foi junto. Roger que teve aí. E é um cara que conhece bem já o clube também, né? Pois é. Tem esse fator que vai dificultar bastante na Copa do Brasil o Grêmio, que o Roger conhece esse grupo, conhece o clube, né? Vai com certeza dificultar bastante. Eu acho que os dois, tanto o Inter como o Grêmio, pegaram adversários difíceis. O Bahia vem numa crescente muito boa aí, alguns jogos já sem perder com o Roger. Isso vai dificultar bastante. E aí é uma questão, né, Elvio, que o Grêmio, vamos supor assim, teria pegado um time um pouco, teoricamente, um pouco mais fácil, né? Mas não é aquela questão, porque o Roger teve um baita trabalho no Grêmio e haja vista que isso, os resultados de 2016, 2017 do Grêmio, tem um pouco do Roger ali. Isso a gente tem que combinar que o Roger teve sim seu trabalho aí dentro do Grêmio. Cara, mas Grêmio e Bahia, começando jogando aqui, depois lá, como é que tu vê isso como torcedor? Mas eu acho que a questão da parada da Copa vai trazer um benefício para Grêmio e Inter. Os dois têm um benefício inegável. Para o Internacional, chega para jogar com o Palmeiras em uma condição física igual. Ou seja, o que vai fazer a diferença, se não, ninguém tem dúvida que o Internacional pegou o pior time mais forte, né? Vai chegar em condição física idêntica, porque os dois vão parar e vão chegar reiniciando a Copa chances iguais para todos, né? Iguais do ponto de vista de condição física. Ou seja, o que vai fazer a diferença é a qualidade de time. Para o Grêmio, essa parada ela é fundamental para a recomposição do time, armar o time e recuperação de jogador lesionado. Eu não tenho dúvida que o Grêmio, com o time completo, ele é muito superior ao Bahia. Então, mesmo que o Roger tenha um fantástico trabalho, esteja fazendo um trabalho muito bom no Bahia, que vá complicar, no meu ponto de vista, a qualidade do time do Grêmio ser titular, tem plenas condições de passar pelo Bahia. Isso é importante. Agora, o Claudio Miro, seguinte, sabe que Copa do Brasil, cara, não tem, é mata-mata, né? Na hora todo mundo vai dar o sangue. Será que o Bahia não vai usar disso para tentar buscar um grande título de expressão? Primeiramente, né, o Roger conhece bem esse grupo que hoje está no Grêmio. Acho que vou arriscar em falar que 85% da equipe que está no Grêmio hoje e do grupo trabalhou com o Roger. Então o Roger conhece cada canto, cada espaço, a forma de cada atleta que está ali jogar, né? Então isso vai facilitar muito para a equipe dele
né, no momento que enfrentar o Grêmio, né, o primeiro jogo é lá em Salvador, né, e com certeza vai fazer de tudo para ver se consegue uma vantagem, sabendo da qualidade, né, como foi frisado agora, se colocar na balança, com certeza o grupo do Grêmio, a qualidade técnica de seus jogadores é um pouquinho melhor que a do Bahia. O Roger chegou agora, está procurando, né, aos poucos fazer com que o Bahia se torne forte, né, conseguiu eliminar um grande favorito que era o São Paulo. Pois é, né? Então vem fazendo um bom trabalho. Então são 2 jogos, tanto o Grêmio como o Internacional vão enfrentar adversários com qualidade. Eu costumo falar assim, que cada vez vai funilando, vai ficando os melhores, as equipes com mais qualidade e com competência. Então o Grêmio chegou para pegar o Bahia, tem que ter a mesma qualidade, a mesma competência para passar, assim como o Bahia, como o Palmeiras e o Internacional. Então agora não tem jogo fácil, não tem equipe fácil para enfrentar. Isso é verdade. Fala, Vinícius. Boa, hein, Claudio Miro? O Xavier, se deixar do lado dele, tu não vai falar nada. Pois é. Não, eu acho que, apesar do Roger conhecer, tem esse benefício para a equipe do Bahia, mas o Grêmio tem uma... A segunda é lá, né? Tem uma vantagem do Grêmio também. A segunda é lá. A vantagem também do Grêmio é que o Grêmio tem um fator que é a experiência de já jogar, já ter ganhado várias vezes essa competição. 5 vezes o Grêmio, o Internacional. O Bahia ainda não. Então, acho que esse fator também vai ser primordial para o Grêmio fazer 2 bons jogos, fazer um planejamento nesses 2 jogos para que consiga passar pelo Bahia. Claro que vai ser 2 jogos difíceis, né? Mas eu acho que o grupo do Grêmio é o grupo mais experiente nesse aspecto para passar de fase e ir para a final. Isso é importante falar, o Bahia que foi campeão em 1960, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, mas o primeiro representante brasileiro na Libertadores da América foi o Bahia, numa taça que a CBF na época organizou para justamente levar uma equipe brasileira, né, para disputar essa Copa Internacional. E já aproveitando falar, Internacional e Grêmio vão ter a parada da Copa, não só como eles, e sim todos os times, né, isso vai ajudar muito na recuperação. O Internacional tem alguns desfalques aí, o Moledo já está treinando, mas não está jogando, não está atuando, né? O próprio Dourado, depois tem agora, o Iago tá na seleção, disputando o Mundial de Toulon, junto com o Matheus Henrique do Grêmio. Enfim, vocês como zagueiro, como é que é essa recuperação do zagueiro aí? Como é que tem que ser? Ele não pode jogar meia boca, né? O zagueiro principalmente. Não tem como. Nem goleiro, né? Não, tem que estar 100%, pelo menos aí em condições as situações que o jogador vai pro sacrifício, né? Pelo fato de ter uma qualidade, uma liderança dentro da equipe, e o treinador acaba por correr esse risco, mas hoje em dia não acontece muito isso. No caso do Moledo e até outros jogadores, na verdade o Campeonato Brasileiro é bem puxado, né? As viagens, o desgaste, depois tem a Libertadores pelo meio, são 3 ou 4 competições no ano, são muitos jogos, e normalmente os jogadores titulares, eles realmente têm um desgaste muito grande de viagens e jogos com a qualidade do Campeonato Brasileiro é bem complicado, mais a Libertadores. Mas acho que no caso do Moledo, acho que vai voltar ao seu normal, a 100%, né? Acho que a equipe não vai correr esse risco de jogador voltar a ter uma lesão. Pois é, eu arrisco até falar que tanto o Moledo, o Jeromel, o próprio Kahneman, o Vitor Cuesta, na minha opinião, são jogadores de seleção, estão jogando muito bem, tanto é que o Grêmio Inter tem uma baita defesa, tem menos campeonatos que disputam, o Grêmio teve agora uns poréns aí devido às lesões e tudo mais, mas Libertadores da América já muda um pouco o futebol. Claro, é mata-mata igual Copa do Brasil. Agora as 2 equipes vão para a mesma competição. Como é que a gente pode trabalhar a cabeça do jogador nisso aí? Como é que pode dizer assim para ele? Tem como dividir? Joga mais esse, joga mais aquele? Ou é jogo por jogo? Como é que é feito isso, vocês que já jogaram futebol? Depois eu vou pedir para a torcida como é que é a nossa expectativa, né, Violano? Depois eu tenho que falar da nossa expectativa também. Não, na verdade, tudo é um planejamento, né? De grupo. Desde o início do ano já vem essa montagem de grupo, pensando nas competições, né, que vão ser disputadas, e conforme o tempo vai passando, vai priorizando cada uma, né? A Copa do Brasil, principalmente nesse momento, acho que é a prioridade do Inter, porque claro que a Libertadores todo mundo quer, mas eu acho que a Copa do Brasil vem financeiramente muito bom, né? Muito bom, né? O dinheiro que a Copa do Brasil dá hoje, eu acho que campeonato nenhum fornece.
O Grêmio vem fazendo um planejamento na parte física, né, dos atletas, né? Alguns ficando alguns jogos de fora para voltar 100%, né, alguns jogos depois. Eu acho que esse planejamento desde 2017, 16 para 17 que o Renato assumiu, vem dando certo. Não, eu discordo contigo. Vem fazendo. Não vem dando certo, porque em 2017 o Grêmio priorizou praticamente a Libertadores. Desculpe. Não, tem que falar. Mas foi campeão programa da Copa do Brasil. Foi campeão, mas eu acho que se desse prioridade, o Corinthians estava dando que alguém fosse campeão, não eles. E o Grêmio estava bem no momento, priorizou a Libertadores e deixou de lado um pouco o Campeonato Brasileiro. E tanto é que perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro, se não me engano. Né? Então era para ter ganho a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. E eu lembro até no jogo contra o Vasco, né, foi dada uma entrevista pelo Renato, né, de uma forma assim que até então não jogava toalha. E aí o Grêmio acabou perdendo um Campeonato Brasileiro que estava caindo de bandeja naquele ano lá. Só para... Não, sim, eu na minha opinião, como eu trabalho nessa área como treinador agora, a gente tem que priorizar. A gente que jogou, a gente sabe que a gente não consegue jogar todos os jogos, os atletas não conseguem jogar. Não tem como, né? Hoje são... e todas as competições afunilaram, né? Com viagens, com tanto de jogos que tem hoje em dia. Na minha opinião, deu certo. Eu acho que 2017, quando foi campeão da Copa do Brasil, depois de 15 anos... Não, 16 Copa do Brasil, 17 Libertadores. 16 a Copa do Brasil. Depois de 15 anos, né? Que foi a última vez, foi nós que tínhamos ganhado em 2001. Então não tem como os colorados falam, debutaram, né? Aquela velha história, mas... os colorados pararam de brincar um pouquinho com esses 15 anos. Já são 9, o que eu mais 10, ouvia, né? 15 anos que não ganhava, né? Mas eu acho que, na minha opinião, sim, deu certo, porque nos anos posteriores também o Grêmio foi sendo campeão 17 e 18. Eu vejo assim, Arthur, e convidados a respeito da prioridade, né? Na verdade é que as datas elas se afunilaram, né? Copa do Brasil, Libertadores e até o próprio Campeonato Brasileiro. Antes a gente tinha um Campeonato Brasileiro que era decidido lá no final do ano. Na reta final, nas últimas 8 rodadas, né? Era no primeiro semestre, e Copa do Brasil também. Então o que acontece? Afunilou, e o prejudicado com isso são os atletas, é o treinador. Porque a cada 48, 72 horas tem que montar uma equipe para jogar uma competição e às vezes não tem o tempo de recuperação. E a gente tem visto que chega segundo semestre, lá para setembro, outubro, as equipes acabam sendo desfalcadas por lesões, por estarem disputando fase finais de Libertadores, Acumula, né? Copa do Brasil e mais o Campeonato Brasileiro. Isso dificulta, e isso é ruim para o treinador. Né, Miro, e é por isso que o primeiro semestre está ficando ruim, né? Campeonato regional, né? O nosso aqui esse ano foi muito, muito complicado, principalmente assim, os times do interior. O gauchão é complicado, né? O pessoal fala assim, mas agora é o seguinte, ó, Elvio e Leandro, vou perguntar para vocês, como torcedor, cara, com certeza vocês querem ver o Inter e o Grêmio levantar título, né? É uma questão, a torcida cobra isso, né? A gente entende que os jogadores aí tem quantos jogos por ano? Mais de 50, né? Se for arrisca todos os jogos, só o Campeonato Brasileiro são 38, a Libertadores são 6 na arrancada, depois mais 4, então são ali 50 jogos aí, 48, 50 jogos que um jogador, se jogar todos, vai fazer. Só que os torcedores, nossos torcedores, o pessoal que tá assistindo em casa, até aproveitar, quero mandar um abraço aí pra Milena Machado, o Júlio Lemos, Dilamar Felipão, Sérgio Lendecker, a turma que tá participando com a gente, muito obrigado aí, Rafael Silveira. Aqui, ó, o pessoal tá dizendo aqui, ó, Bahia campeão brasileiro em 1959, vencendo o Santos de Pelé na final. Rafael Silveira, grande Rafa, obrigado pela informação. Então é o seguinte, torcedor, você quer ver o time levantar a taça, não quer saber se o cara machucou, é uma realidade. O torcedor quer ver. Como é que vocês veem essa questão toda aí? São 4 campeonatos que disputou a dupla essa vez. Gauchão, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E se ganhar Libertadores ou Mundial? Então, a expectativa da torcida é levantar todas as taças possíveis, né? Mas nós sabemos que é difícil, porque é um jogo em cima do outro, são campeonatos diferentes e o elenco não é grande como o Palmeiras, como o Flamengo, né? Mas esse ano o Inter está bem encaixado e a torcida acredita muito num campeonato grande, assim, Copa do Brasil ou uma Libertadores.
Dá para ver que na Libertadores o time entra com uma garra, com uma determinação até acima dos outros campeonatos. Então, A vontade de voltar a vencer um grande título, né? essa é a vontade de dar a volta por cima, né? Depois que deu essa caída toda. Então é isso que nós esperamos do Inter esse ano, né? E ainda mais com o Odair tá mantendo o trabalho, tá conseguindo se manter, né? se manter, já deu um padrão de jogo novamente. Então, essa é a expectativa. E já no lado gremista, Elvio, o Grêmio não pode se contentar só com o Gauchão e a Recopa Gaúcha, né? Não, é evidente que não, mas a visão do torcedor, claro, o torcedor ele quer ganhar tudo e sempre, né? Agora, eu acho que a gente tem que separar os tamanhos, né? Tem alguns clubes que são clubes grandes e tem muitos clubes que são clubes médios e pequenos. Como é que a gente vai chegar lá para um clube pequeno, um clube médio do interior e dizer, não tem mais campeonato regional? Não tem como, né? Não tem como acabar com o campeonato regional. Daqui a pouco Eu mudar o sou a formato. favor de uma fórmula que os dois aqui, os grandes do Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, que entrem na parte final. Ah, mas a TV não vai pagar, então aquela cota, bom que se adeque. Mas como é que eu vou dizer lá para o Juventude, para o Caxias, para o Brasil de Pelotas, para o Pelotas e para os demais ali que não tem mais Dependem gauchão? disso, né? Como Que é que eu vou dizer? Vou acabar com o futebol do interior? mas ainda o Juventude E a expectativa do quem é do Como é que eu vou dizer interior... para a Série A2? Então você vai acabar com o gauchão, vou acabar com a A2 e vou acabar com tudo. Mas Porque assim, agora só diria vai até ter mais. Série A, Diria só até... vai ter A brasileiro. ideia boa, Não sabe o que tem. que era? Então eu não posso acabar com o futebol, porque agora o futebol é só Série A. Então eu não, e aí se eu acabar com os estaduais, eu estou acabando com os campeonatos menores e com os clubes menores. Acabar com o estadual não existe. Então a gente tem que adequar cada competição aos tamanhos de cada clube. Eu penso dessa forma. Então, claro que os clubes do interior querem que a dupla Grenal participe, porque senão o estádio não enche, não vai ter atratividade. Com certeza. Não, você já pensou o Veranópolis? O Veranópolis tem 6 meses. Tem que fazer um meio termo. Começa o campeonato com o pessoal do interior e a dupla Grenal entra mais no fim, mas acabar com os regionais jamais. O Inter, não deixa de jamais. Né? Por outro lado, né, o Alex Xavier sabe muito bem, o jogador, do ponto de vista físico, ele não aguenta mais que 46, 47, 48 jogos em alto nível no ano. Não aguenta. Então é obrigado a fazer um certo rodízio. Por outro lado, do ponto de vista financeiro... Só um ponto. Um atleta faz, em média, de 6 a 12 quilômetros numa partida. É bastante, né? Aí você pensa um De atleta mais 6 experiente já, quilômetros a 12 roda mais. quilômetros numa partida. Do ponto de vista financeiro, nós temos uma Copa do Brasil pagando... Passa prêmio 56 milhões, acho que foi fora 60 do milhões, 61 milhões se depois jogar todos. Depois nós temos uma Libertadores pagando um prêmio muito bom. E um Campeonato Brasileiro pagando um prêmio abaixo desses dois. Qual é o campeonato que vocês acham que vão dar prioridade? O Campeonato Brasileiro que acaba lá em novembro, né? Adivinha qual é o campeonato que vão dar prioridade? Com essas premiações. É verdade, é verdade. Mas assim, o que não dá pra crucificar também é assim, a torcida do Veranópolis lá, que jogam 6 meses no ano, como é que tu vai acabar com os caras? Não tem. E quantos jogadores que estão lá no Veranópolis? Agora, Brasil de Pelotas, o Juventude, Caxias, o Pelotas tem que jogam Série C, o Pelotas Piranga, não, caso, Esportivo que subiram agora. Que vem de uma reestrutura, tudo de quantos novo. Jogadores que podem sair daí? O Miro tá aqui, ó. O Miro começou lá no Grêmio Santanense, sabe que é isso lá. E faz, como é que é isso aí? Na verdade, o calendário brasileiro é complicado, né? É muito sacrificante, na verdade, para os jogadores, para um treinador. Mas é a CBF que impõe. Isso acho que vai levar algum tempo ainda para melhorar. E para a saúde, né, dos jogadores, né, deveria se realmente levar a coisa mais a séria. Até pela qualidade, né, do jogo em si. Porque está perdendo a graça essa forma. Perdendo a graça, os torcedores, né? De alguns clubes, a maioria já não assistem os jogos como aconteciam. E acho que até a própria qualidade do jogo, alguns jogos aí, eu tenho visto jogos da Série B, mesmo a Série A, é que como o Brasil é muito grande, as viagens e o descanso, e isso influencia muito, não tem tempo para descansar, na verdade, nem para treinar. Então acho que o calendário, na verdade, influencia muito. E em relação aqui ao nosso gauchão, né, acho que faz parte da nossa cultura, né, e é impossível tu pensar... Não tem como tirar, não ter o gauchão, né. Acho que o Vinícius aqui ia falar, acho que as equipes já estão formando o Sub-23,
jogar nessa primeira fase aí, que é uma competição bastante curta, né, o Gauchão, mas mesmo assim o torcedor sempre vai querer ver o De Alessandro, o Maicon da vida, entendeu? Acho que isso também acaba por ser prejudicial. A recente falou, Luiz, renda, né? Pô, os clubes do interior querem uma rendinha, também pagar um dinheiro. Tu vai lá pra ver um jogador que não é conhecido, o cara não vai pagar o ingresso, né? E aí o clube do interior também peca em querer cobrar demais esse ingresso, né? E a expectativa também, né? a respeito do campeonato estadual, eu fui inclusive hoje meu clube lá, Grêmio Santanense, está completando 106 anos. Né, eu quero dar os parabéns lá para o presidente Luiz Paulo Dutra, né, pro pessoal que está lá cuidando do clube agora, né, e a expectativa que é quem é do interior de subir para um campeonato gaúcho, não só o atleta que está naquele clube, como o torcedor da cidade em si, ou da região, ele quer ver um Grêmio Internacional jogando no seu estádio. E aí como é que vão tirar o Grêmio e o Inter de um campeonato gaúcho? Eu acho que a ideia... eu acho também que tem que ser colocado, eles podem entrar numa segunda fase, né, do Campeonato Gaúcho, mas não no começo, né, e eu vou aproveitar também, Arthur, eu vou fazer uma pergunta pro Aloísio, é um cara que eu acho que vai saber responder o que eu quero, a pergunta Espero dele que sim. a respeito do que pensa do jogador, né, não só o jogador, o clube em si, um dirigente do clube, né, o pensamento de assim, quando entrar nas competições tem que entrar para vencer todas, né, a gente sabe, o Aloísio pode falar com propriedade porque jogou no Barcelona, e creio eu que o pensamento dos atletas lá, a cultura é outra, quando entra para disputar uma competição, entra para vencer todas, é isso, acho que é isso que tem que mudar, né, da mentalidade, da forma de pensar daqui do Campeonato Brasileiro, das pessoas que dirigem o clube e até dos próprios atletas. A gente foi atleta e o pensamento tem que mudar, não tem que dar prioridade para A ou B de competição. Acho que é isso que eu vejo na Europa, né, Ali? E é só para complementar o que o Claudimiro falou, os grandes treinadores da Europa já falaram, eles não usam time totalmente reserva, é só 3 ou 4 jogadores, sim, e o time segue o mesmo. Como é que é isso, Aloísio? Exato, né? Essa prioridade, né, no caso do Brasil, pela uma competição ou outra, né, aquela que financeiramente vai trazer recursos ao clube, né, falando de Europa, né, falando de Barcelona, e grandes, não somente, mas grandes clubes. Eu acho que a diferença também, pelo fato de serem clubes com poder aquisitivo maior, nos seus plantéis eles têm jogadores com uma qualidade também acima da média em relação aos titulares. Essa é a minha visão. Falando aqui do Brasil, se nós formos ver hoje as equipes grandes do Brasil, um Palmeiras, um Cruzeiro, o Flamengo, em cada posição, se o jogador, o titular, se machucar ou estiver expulso, né, ou reserva, né, vê uma diferença bem grande ou muito grande da qualidade do titular. Então, isso muitas vezes lá na Europa não acontece. Sai um jogador que é o titular, que é o craque, mas o jogador que vai substituir não há uma perda de qualidade, entendeu? Aí pode, vamos jogar a taça do Rei, a taça de Inglaterra, mas porque na quarta, mas domingo nós temos jogo, não vamos jogar o jogador YX, né? O treinador tem essa vantagem de colocar um time misto, entre aspas, né? Mas não vai perder qualidade. Aqui no Brasil, a maioria dos clubes com o jogador que é titular ou se machuca ou é expulso, não... O seu reserva, né, não tem essa qualidade. Pois não tem a mesma qualidade que o outro jogador. Exatamente. Deixa eu aproveitar então falar para você que está nos assistindo, que vai nos assistir e quiser compartilhar essa live, temos 2 prêmios que nós vamos sortear quando o programa completar um mês, que são as camisas do Tricolor do Grêmio, que foi aqui cedida pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, está aqui, e também a camisa do Colorado, que foi cedida pelo Esporte Clube Internacional, que é a camisa cor que representa aí a cimento, que representa o Beira Rio. Então você vai compartilhando esse vídeo, que quando completarmos um mês, nós vamos estar aí sorteando essas camisetas. Agora vamos mudar um pouco, falamos de Copa do Brasil, falamos um pouco também da questão do gauchão. Vamos falar então dos nossos apoiadores, que são a Mercato Turismo, o parceiro certo na escolha do seu destino. Aproveite e visite a loja no 2º piso do Shopping Total. Cutelaria R. Lenço, os melhores facas artesanais em aço 51,60. Cutelaria R. Lenço, é só procurar lá no Instagram. E também problemas com erros médicos, a Medleges tem a solução, uma empresa especializada em perícias médicas lá
laudos, consultoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. Peça já o seu nos melhores mercados. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pessoal, tem Libertadores pela frente. O Colorado vai enfrentar o Nacional do Uruguai e o Grêmio vai enfrentar o Libertad. Libertad já conhecido pelo Grêmio, né? Que esteve na fase de grupos. E o Nacional que já jogou com o Internacional numa Libertadores, né? Disputou em 89, se não me engano, uma Libertadores com o Internacional. O Nacional acabou levando a melhor. Como é que poder analisar o... O Internacional perdeu aquele jogo pro Nacional. 80, né? 80, isso. Tava presente aí nessa época? Não tava presente ainda? Não, beleza. Tava na torcida. Bom, Colorado começa jogando, então. O que dá pra esperar do Inter aí, Leandro? Olha, Arthur, eu acredito que vai ser um grande clássico, né? Como você mesmo mencionou, já foi final de Libertadores. Recentemente teve confrontos recentes. Eu acho que o Inter entra como um favorito, pela organização que está se mantendo, pela postura que vem adotando dentro da Libertadores. E essa é a nossa expectativa, que o Inter saia vitorioso desse duelo aí. Mais um grande jogo, né? Que o Inter vai no combate, Libertadores, vai pegar um time copeiro, um time que sabe jogar também Libertadores, é um time perigoso dentro da sua casa, mas acho que pela campanha que o Inter está fazendo na Libertadores, o Inter é merecedor de passar dessa fase, né? Mas claro que a gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Inter mais uma vez vai decidir em casa, né? Isso é bom, né? Isso é uma vantagem ter sido o primeiro colocado no grupo. Tem essa vantagem e dentro de casa o Inter tá com os aproveitamentos muito altos, né? E acredito que junto com a torcida que vem comparecendo aos jogos, tem uma grande chance de passar. Bacana, Luizio, já ter presente aí. Eu concordo, acho que vai ser um grande jogo, um clássico, né? O Nacional tem uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada, e o que eu tenho reparado aí nas equipes aqui sul-americanas, não somente no Uruguai e Argentina, mas que eles estão, na verdade, procurando jogar mais o futebol, né? Na verdade, a qualidade que sempre tinha. Mudou um pouco, mas né? jogar Libertadores, antigamente, chegar no estádio, nossa, era uma guerra. E hoje vemos aí aquela vontade e aquela garra, mas sim com qualidade, uma forma diferente de jogar futebol. O Nacional tem uma equipe jovem, jogadores, a defesa bem segura. Tem jovens nomes aí que podem postar, meio campo né? Importante e o ataque também. Vai ser um Nonato grande tá muito jogo. bem, o Iago, se continuar no Internacional, tem propostas de fora, né? Tá muito bem, isso faz parte. Quero lembrar todo mundo que nós estamos ao vivo pelo Facebook do Portal Leo V, Jovem Pan Serra Gaúcha, Jovem Pan Grande Porto Alegre, direto do Guacamole, cocina mexicana. Eu me ouso a dizer que a melhor comida mexicana de Porto Alegre região é aqui no Guacamole, então fica nosso convite, participa aí, que o Leandro já falou que vai liberar um jantar depois aí pra galera que tá participando. Pra nós aqui já é certo, né, gurizada? Não tem o que escapar aqui, né? Aí, nós já estamos garantindo aqui, já tem mais gente assistindo lá que vai comer com a gente. Tava preocupado com isso. Não, isso tá tranquilo, pode ficar que o Leandro já bateu o martelo aqui no Guacamole. E é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, ó, da minha visão. Claudio Mira jogou em 98, a final da Copa Comebol, eu sempre falo isso pra ele. Ele subiu pra fazer aquele gol lá em Rosário, contra o Rosário Central, que se ele não faz o gol, ele arranca a cabeça do zagueiro. É verdade, isso não é? Já um jogo antes, na fase... No primeiro jogo eu já tinha dado sem querer um tapa no atacante. Sem querer, Brice. Só de brincadeira, né, cara? Só pode estar brincando. Tu teve lá com o Grêmio lá, né, Arthur? E a gente, na verdade, naquele ano de 98, a gente venceu a primeira, foi lá em Santos, onde eu marquei gol de cabeça, né? Eu antecipei o goleiro e fiz. E depois lá em Rosário, lá foi mais difícil e a gente conseguiu empatar. A gente estava totalmente desfalcado aquele jogo lá, né? E a gente até chegou numa situação no estádio com muito tumulto. Um estádio difícil de jogar, com pressão. Né? E a gente chegou lá também. E a torcida era tiro pra cá, tiro pra lá. O Leão naquela ocasião não queria entrar no jogo. Falou que a gente ia voltar pro hotel e ir embora para Buenos Aires. E ia direto do campo pro aeroporto, né? Porque a gente não ia conseguir sair do estádio se a gente ganhasse ainda. Mas aí foi conversado lá com a polícia, as autoridades lá, deram toda a segurança e a gente conseguiu empatar aquele jogo e conseguimos aquele título. Pois é, o Grêmio teve lá agora, o Elvio também tá... Foi dizer que foi lá que nós nos conhecemos, Elvio. Foi nessa viagem do Grêmio Rosário, que tô acompanhando a dupla Grenal, que eu conheci o Elvio lá.
Cara, é bem difícil, hein? Rosário Central, vou dizer pra vocês, a torcida lá é pedrada e loucura. Mas enfim, esse é o clima da Libertadores, que eu acho que vai ser diferente no Paraguai, porque o Libertad não tem tanta torcida, né? Como é que pode ser isso? Olha, eu acho que o Grêmio leva, digamos assim, uma certa vantagem, porque já conhece terreno, né? Já jogou 2 partidas, já ganhou as 2 partidas, né? Já conhece o adversário. No meu modo de entender, o Grêmio tem mais qualidade que o time do Libertad, apesar de que é um jogo muito mais difícil que o Bahia, por exemplo, né? É outro formato. É outro adversário, um adversário muito mais complicado, mas acho que é uma fase possível de ultrapassar, né? E esses 2 jogos que o Grêmio teve o enfrentamento contra o Libertad mostraram, né, que eram partidas que o Grêmio precisava ganhar, né? Precisava fazer o resultado para se classificar, né? Porque correu o risco de não passar, né, de fase, e conseguiu fazer o resultado, inclusive fora de casa, né? E essa situação de jogar fora de casa em estádios na Argentina segue a mesma coisa, Vladimir. É uma coisa impressionante. Não muda. Né? Agora, nesse jogo lá no estádio do Rosário Central, né, o cartão de visita na chegada do estádio foi 10 minutos de pedrada. Teve um torcedor que tomou 11 pontos, foi o cartão de visita, foram 11 pontos, foi levado para o hospital. A Conmebol pagou o atendimento, pagou todo o atendimento, foi levado para o hospital. E como o que nos salvou lá é que a parte coberta, como a torcida do Grêmio não lotou, então a parte deu todo mundo para ir para a parte coberta. Sim. Então isso foi possível, né? Isso foi possível. Tem que interromper aqui, ó. O Vinícius largou uma agora. Então jogar na Argentina não é fácil. Não, fala aí. Falou do 11 pontos do torcedor. Esse torcedor tem mais pontos que o Grêmio, né? Sacanagem. Qual campeonato? É que depende do campeonato. Brasileiro. Mas é que tem que ver os campeonatos que importam, né? Tá certo. Né? Mas é uma situação complicada, né? Jogar na Argentina. A Conmebol é conivente com isso aí, não faz nada. A polícia argentina é conivente com isso aí, ela não toma providência até hoje, né? Eu tive na conferência na Conafut agora, algumas semanas atrás, Arthur, e o representante da Conmebol falava sobre essa situação de fazer vistorias nos estádios, fazer checklist do que falta nos estádios. Eles recém estão começando pela iluminação. É muita coisa, né? Recém vão exigir que façam a iluminação, e se não tiver iluminação suficiente, sai o jogo e apenas vão reter a premiação se não conseguirem cumprir o requisito da iluminação. Quer dizer, é um absurdo. É complicado, né? Dá condição de jogo com qualquer situação. Nós disputamos um jogo ano passado, era no estádio do Quilmes. Bom, o banheiro era pior que um banheiro do presídio, né? Aquelas latrinas que era só um buraco, né? Aqueles banheiros turcos. Ainda tem banheiro, na nossa época não tinha nada disso, era pior. Não, é verdade, mas assim, ó, a questão... Cara, Libertadores é isso aí, acho que também é um pouco da catimba, né, dos clubes ali, que eles fazem isso para que justamente não tenha aquela boa recepção, que daí o cara se preocupe um pouco com o futebol, né? Porque O Grêmio, ele tem uma vantagem sobre o Inter, que o Grêmio tem um pouquinho mais de experiência, né? Foi campeão, né? O Inter tá um pouquinho sem experiência na Libertadores, né, Vini? Poxa, velho. Tá um pouquinho, isso aí, ó. Faz o clima. Faz Toma lá da cá, o toque me voe, né? 4 zagueiros aqui 4 zagueiros aqui. Leandro, tô bem defendido, bem defendido. A bola tá chorando. Não, mas falando sério, eu acho que o Grêmio, ele leva um pouquinho de vantagem em conhecer o adversário, né? Por ter já jogado com o adversário, apesar de não ter tido 2 resultados bons como se esperava. É um adversário que, se qualquer um pudesse escolher, de repente escolheria o Libertad, até pelos adversários bem mais difíceis, mas sempre jogar contra time argentino é difícil, né? Vai ser um jogo de 2 equipes que já se conhecem,
Mas eu vou bater nessa tecla de novo. O Grêmio tem um time experiente, que já foi jogadores que já estão acostumados a esse tipo de jogos, que não se assustam na hora da pressão, como a gente fala, né? Isso é muito importante, gente. Nosso programa aqui a gente tá levando, já são quase 40 minutos de programa e nós já estamos chegando nos finalmente. Primeiramente, quero agradecer de novo a presença de cada um de vocês. E para fechar, eu não posso deixar de falar de seleção brasileira. Seleção brasileira que tivemos as meninas aí da seleção vencendo por 3-0. Parabéns aí, acho muito bacana a seleção brasileira. Até digo mais, hein? Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo Feminina, na minha opinião, tem que ter uma homenagem na camisa da seleção. Já se pensou nisso, uma vez a CBF já falou de colocar uma estrela diferente e tudo mais. Acho que vale muito esse mérito para as gurias. E outra coisa é a Cristiane, né, que fez 3 gols no primeiro jogo, foi muito bem. Seleção feminina, gente, como mudou, né? Como o futebol feminino evoluiu, né? A gente uma vez não tinha, era complicado. Hoje também não é tão simples, né? Não tem o mesmo apoio que tem o futebol masculino, né? Mas já evoluiu bastante, já as pessoas já começaram, na verdade, a ver de outra forma o futebol feminino, né? Esse machismo, né, que ainda existe. Mas, infelizmente, né? Mas, na verdade, é o trabalho delas, né? Não somente no Brasil, mas a nível mundial. E temos visto aí grandes jogos, né? Que a gente que é homem, né, vê as mulheres dominando, fazendo jogando um melhor drible, dando que, remate, realmente é muito bonito de ver. E acho que isso aí está de parabéns e espero que o Brasil consiga, né, chegar à final e ser campeão, porque ele tem 3 grandes jogadoras que, na verdade, é a sua despedida, né? Acho que seria interessante, seria muito bom para o Brasil. Marta, né, também. E a Marta, que é a melhor do mundo e 6 vezes, com certeza seria um grande feito. Cara, é impressionante o que essas meninas estão correndo, cara. Essa Copa do Mundo, eu estou acompanhando algumas partidas. Cara, um nível alto de velocidade, técnica, drible, finalização, impressionante. Acho que o Elvio e o Leandro não teria condições de jogar contra. Não teria, não sei, mas acho que não teria. Treinar mais um pouco, né, Arthur? Vou ter que treinar um pouco mais. Olha, tem jogos do Campeonato Paulista de estádio lotado de futebol feminino. Que bom, né? Que bom isso. Até impressionante. Estive acompanhando, tem alguns times que tem isso, que é importante ter o futebol feminino. Acho que tem que ter mais apoio. Isso eu sempre ressalto, as empresas se puderem apoiar. Parabéns ao Inter, ao Grêmio que foi as gurias foram campeão gaúcho. Ontem na SEG, parabéns à turma da SEG. Estivemos ontem lá na premiação dos destaques do Gauchão. Um abraço para todo mundo que faz parte da SEG aí, dos cronistas esportivos. Até quero parabenizar meu colega Pedro Vitor, que foi destaque na narração gaúcha do interior. Grande Pedro Vitor, ele que faz o trabalho. Só uma curiosidade, Pedro Vitor, para quem não conhece, ele narrou em italiano Juventude e Botafogo naquela final lá da Copa do Brasil. Diz que tomaram uns 8 garrafões de vinho para afiar a língua, né? Mas grande Pedro Vitor. Mas tu sabe, Arthur, que eu tive o Vinícius, a gente teve junto agora sábado numa palestra que teve na Federação Gaúcha da CBF a respeito, né? Foi se falado muito no futebol feminino. E daqui para frente agora, né, não só a CBF como a Libertadores, a Conmebol e a FIFA, né, é lógico que em alguns países o futebol feminino ele já é forte, e agora aqui no Brasil ele vai começar agora a se fortalecer cada vez mais em igualdade com o futebol masculino, né. Já os clubes do Campeonato Brasileiro vão ter a obrigação de formar suas equipes profissionais para disputar o Campeonato Brasileiro. Já está tendo o Campeonato da Libertadores também e está se fortalecendo. Eu acho que tem que acabar essa discriminado da forma que de achar que mulher também não pode jogar, né? Já mudou muito. Então o Brasil agora é só as equipes grandes dar força para o futebol feminino, né? Isso é muito importante. Eu acho que ia fortalecer muito mais ainda o futebol feminino se o Brasil fosse campeão agora, até para dar um título simbólico para essas 3 que são a Marta, a Cristiane e a Formiga, né? Que querendo ou não foram elas que começaram. Mais de 10 anos na batalha, né? E até para que isso continue, né? O Brasil feminino crescendo, nós que gostamos do futebol, a gente gosta de ver o futebol feminino também. E com certeza vai vir mais aí Martas, vai vir mais aí Formigas aí pra gente estar vendo jogar. Bacana isso, bacana isso. E o seguinte, seleção masculina tem o Neymar, hein? Quem diria o Neymar aí? Tem muitos que falam que, né,
Isso aí foi uma jogada de marketing, o cara sair da Copa América, vocês pensam... Enfim, eu nem quero entrar nesses méritos, porque eu acho que cada um tem uma opinião e só quem tá dentro do futebol sabe. Aqui tem os boleiros e tem os torcedores aqui, né? E eu crítico que sou eu. Então, assim, a questão... Cara, Neymar foi pego ou não foi pego? Como é que vocês veem essa questão do Neymar aí? Pode falar aqui, ó. O que você falar no bastidor, pode falar agora. Eu aí. vou dar a minha opinião, que a gente no meio desse futebol há tanto tempo, a gente está acostumado. O Neymar, ele não vive uma fase boa. Já há alguns jogos, já há algum tempo. Vem acontecendo várias situações. Eu estava acompanhando até o Muricy falando dele, que já trabalhou com ele. Mesmo assim, ele é o melhor jogador brasileiro. Né? É o melhor jogador. Mas a gente sabe, né, Vini, quando a fase não é boa, as coisas acontecem. O entorno dele em torno dele as coisas acontecem, que nem agora, aconteceu fora de campo, então não é só dentro de campo. Vem tendo muitas lesões, né? Então, quando a fase do jogador não é boa, essas coisas acontecem. No próprio lance que ele machucou agora, no amistoso, o jogador adversário nem... encostou nele, pegou só a bola e ele virou o pé e machucou o tornozelo. Então eu acho que a fase dele realmente não é boa. Grande desafio para o nosso treinador ainda da seleção, o Tite, hein? Sem o Neymar, né? Como que ele vai montar esse time, como que ele vai fazer uma estratégia de jogo para... Mas eu acho que o Brasil vai jogar mais solto, hein? E pode perder o Arthur agora também, né? Mas mas eu vou jogar. Na minha opinião, agora entra o treinador, né? Entra o treinador. A pessoa do treinador, né? A pessoa, a qualidade dele, a experiência dele, eu acho que vai entrar nessa hora. Mas vocês não acham que o Brasil jogou um pouco diferente? Claro, é que o Neymar tem uma função na seleção, né? E aí jogando depois sem o Neymar agora, contra Honduras. Tá que Honduras não é... não é um teste. Foi um treino que o Brasil fez ali. Era pra ser com o Paraguai. E aí o Paraguai... Foram feitos vários convites que não foram aceitos, né? A verdade é essa. Foram feitos vários convites para várias seleções que não foram aceitos e Honduras acabou aceitando. E uma crítica também, poxa, ingresso tava caro, hein? Ingresso tava caro aí pra torcida acompanhar. Acho que pode pensar umas coisinhas aí para melhorar um pouco esse preço para as próximas vezes. Mas eu vejo assim, Arthur, que isso mostrou esse jogo sem o Neymar que a seleção não depende só dele. Ele é importante sim para a seleção brasileira, como foi em algumas situações, mas o Tite tem várias peças que pode utilizar da mesma maneira ou melhor até na formatação que ele acha melhor para a seleção brasileira. Então, lógico que Honduras não seria para comparar com um grande jogo, um grande adversário, mas o Tite colocou algumas peças ali que ele tem, né, e que poderiam ter outras também, né? Eu acho que o Everton poderia entrar saindo jogando também, que da mesma forma que, é lógico, não com a qualidade que tem o Neymar, mas naquilo que o Tite propôs para a seleção brasileira, o Everton se encaixa muito bem no esquema do Tite. Né? Esse jogo foi o legítimo jogo de pegar confiança, né? Mas justamente tem o seu lado bom para que tenha a afirmação do lado coletivo, né? Para não ter a Neymar dependência, né? Para não ter a Neymar dependência de depender de uma situação só, de aparecer agora todo mundo, né? Não só treinador, mas que cada um, né, exerça mais a sua função na seleção, né? Parecer que tem a equipe, né? Eu acho que, né, se tem o prejuízo enorme, né, de não ter né, se não está numa fase boa, é o nosso melhor jogador, né? É o nosso melhor jogador. Com certeza. Agora tem que aparecer equipe. Agora tem que mostrar que temos equipe. Né? Eu acho que falando de Neymar, né, não vou entrar em detalhes do que aconteceu com ele. Falando do Neymar atleta, né, esse azar, né, que ele teve da lesão e o que envolveu também esse seu caso. Obviamente que é um jogador que faz a diferença, né, em qualquer equipe no Brasil, um jogador que faz falta. Mas também... o Brasil com a qualidade que tem, acho que também não pode depender do Neymar, né? O Neymar poderia ter sido expulso, ter tido uma outra situação de lesão, né? E quem é que vai ser o substituto do Neymar? Aquilo que eu falei antes aqui, né? Não comparando os jogadores, né? Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo são jogadores fora de série, mas o Neymar não tem conseguido manter uma regularidade, né? Dentro do campo e o extra, né? O extra-campo que a gente costuma dizer, né? Isso também influencia. Eu sei um pouquinho da história do Cristiano Ronaldo, porque conheço o seu empresário, sei
da sua vida, e realmente é um jogador diferenciado pelo fato de ser um extra profissional, dentro e fora de campo. Então acho que isso faz com que ele hoje, com 35, 36 anos, esteja no seu auge da forma e vai jogar muito mais Vai jogar anos. mais 5 anos tranquilamente. Porque é um jogador fantástico dentro de campo, e fora de campo cuida do seu corpo, né? Da sua parte profissional, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Dá pra ver que ele é blindado. E consegue administrar as coisas sendo uma estrela de uma forma diferente, né? O Neymar ainda é um jovem, tá mas não é tão mais jovem, né? Já são 26 anos. Mas eu acho que isso é um pouquinho também da personalidade, da forma que foi criado, e lógico que não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas acho que essa diferença, né, do Neymar, de não ter tido essa regularidade, não ter conseguido se impor e afirmar, acho que falta um pouquinho de regularidade, então essa tranquilidade que deveria ter fora do campo. Porque que é verdade, né? Por exemplo, nós que acompanhamos, né, Leandro? Nós que gostamos de ver a seleção, de assistir, tu espera que aquela seleção canarinho, que ela volte a jogar, né? Quem lembra aí do Romário fazendo gol, o Ronaldo, né? Até tem umas brincadeiras, né? Que se fazia festa, fazia gol, e hoje, né? Se chega de helicóptero, não faz. Mas assim, mas é verdade, o torcedor tá esperando isso, né? Como os gremistas esperam que o Everton Cebolinha faça gol, que o Tardelli desencante, como os colorados esperaram pelo Guerreiro, que esperam que o D'Alessandro continue levantando taças e fazendo gol, né? A gente espera que a seleção brasileira volte a ganhar. A seleção brasileira deixou de ser aquela seleção brasileira que todo mundo tinha medo, né, Leandro? Hoje em dia não. Ela começou muito bem na gestão do Tite, né? Depois, na Copa do Mundo, que perdeu um pouco daquela essência do futebol bonito de jogar, né? Eu acho que também fica muito centralizado tudo no Neymar. E como vocês mesmos mencionaram, não pode ser sempre nele. Tem que ver o coletivo, num total, para o Tite montar o time no que ele tem. Até porque o Brasil tem outros jogadores, né, que possam fazer várias funções, né? Tem vários jogadores de qualidade que conseguem também desempenhar um bom futebol. Quem do Inter podia estar na seleção, hein, Leandro? Não vale o D'Alessandro, né? Edenilson está se recuperando, pode ser novidade agora no jogo da rodada, né? Com certeza. Edenilson, tu acha que teria que estar aí na seleção? Com certeza. Está desempenhando bom futebol, jogando um nível de regularidade muito boa, está mantendo um meio de campo bem consistente no Inter. Acho que ele tem espaço ali, sim. Isso é bacana. E, Elvio, quem tu acha do Grêmio, além do Cebolinha, que está na seleção? Olha, atualmente, pelo desempenho, a gente não pode se iludir que vai querer que o nosso time esteja todo na seleção, né? 2016, 2017? Se nós tivéssemos 2016, aí o Luan, né? Sem dúvida, né? Agora, atualmente, eu acho que está justo o Cebolinha. Bacana, gente. Nosso programa está quase chegando ao fim. Até quero agradecer a presença mais uma vez de todo mundo e agradecer também essa galera que está fazendo parte com a gente, que está aqui hoje à noite direto do Guacamole, Oficina Mexicana, na esquina do Desembargador Augusto Loureiro Lima, com Anilo Peçanha. É só chegar aqui, você vai encontrar um cardápio incrível. Você compartilha a nossa live, tem a camisa do Internacional e a do Grêmio, que estão aqui. A do Grêmio, que foi cedida pelo próprio Grêmio Futebol Porto Alegrense, a do Colorado, que foi cedida pelo Esporte Clube Internacional. Nosso muito obrigado aos departamentos aí que nos cederam as camisetas, e você continua compartilhando esse vídeo, que a gente vai fazer várias promoções, sorteios para vocês. O Leandro já autorizou, a gente vai sortear aí também um jantar aí, pessoal que chegar aqui no Guacamole, compartilhar esse vídeo. E, gente, tem rodada agora, amanhã, do Campeonato Brasileiro, para fechar a nossa aqui. O Grêmio vai enfrentar lá no Rio de Janeiro o Botafogo. Grêmio que o Botafogo, surpreendentemente, está vencendo, né? Ficou em 8º colocado no Campeonato Carioca, foi uma péssima campanha, mas o Campeonato Brasileiro estava brigando pela ponta de cima. Para a gente fechar aqui, o que vocês acham do jogo e o placar do jogo? Eu acho que para o Grêmio não vai ser fácil, né? Mas o Grêmio tem tudo para conseguir uma vitória, né? Para respirar, para ter esse tempo de treinamento e descanso, período de Copa da Copa América, de se reforçar mais. Para essa parada, ter mais uma vitória, né? A gente sabe que o Botafogo, né, tem apresentado bons jogos, mas eu acredito que o Grêmio vai sair vencedor desse jogo aí. Também acho que essa parada agora é primordial para o Grêmio da Copa América pontuar o máximo número de pontos possíveis, e esse jogo do Botafogo aí a gente espera que o Grêmio faça, né, um melhor jogo, né, que venha com um desempenho melhor, né, dos últimos jogos, que realmente não era o ideal, não estavam bem, mas a gente
O Grêmio está conseguindo agora crescer um pouco. A gente espera que nesse jogo do Botafogo aí volte aquelas atuações que a gente está acostumado a ver de um Grêmio com transição rápida, com posse de bola e que consiga chutando a gol, principalmente, chutando a gol, né? que a gente vê bastante é que o Grêmio hoje não tem um jogador numa fase boa em termos de gols, né? Fazendo gols. A gente conta com o Tardelli, que ele comece a jogar e seja esse homem, né? Esse 9 que a gente estava acostumado a ver no Grêmio fazendo gols. Mas o Grêmio tem tudo para chegar lá contra o Botafogo. Com certeza. Ter uma vitória agora para essa parada da Copa América e tudo voltar ao normal de novo. E poder organizar a casa, né? Poder organizar. Eu acho que a condição de competitividade do Grêmio está diretamente ligada à questão do número de jogadores que consegue colocar do time titular, né? A questão da condição de competitividade está na questão do time titular ou não e a questão de reposição. O time que joga amanhã, pelo que eu escutei, é quase todo o titular. Praticamente todo o time titular. São poucas as defecções. Cebolinha que não está e Matheus Henrique que está na seleção. Exatamente. Então, pré-parada da Copa, não tem por que se poupar, não tem, né? Então, eu acho que tem plenas condições de conseguir um bom resultado e está precisando para melhorar na tabela. E são só 5 pontos, viu? A diferença? Dos 11 ali que eu tinha comentado. São só 5 pontos. Em seguida nós chegamos. Não é pouco, hein? Em seguida nós chegamos. E eu acho acho que pro Grêmio vai ser melhor a parada, hein? Vai arrumar a casa. Conseguindo a vitória contra o Botafogo. Tá bom. E o lado colorado que vai enfrentar o Bahia amanhã? A grande surpresa do Campeonato Brasileiro, acredito eu, ser o Bahia, né? Acho que o Bahia vem fazendo grandes jogos, principalmente em Salvador, vem fazendo jogos importantíssimos, que o Roger deu um padrão àquele time muito bom. Mas o Inter está jogando em casa, cara. O Inter acho que vem... Claro que o desfalque que teve diante do Vasco, o rendimento baixou um pouco de rendimento. Ressuscitou os mortos do Colorado. O Guerreiro faz muita falta, o D'Alessandro também hoje com 38 anos, 37 anos, ainda faz falta nessa equipe do Inter. Mas eu acho que o retorno do Edenilson, do D'Alessandro, né? O Guerreiro não vai poder jogar. Acredito que o Inter vai fazer o dever de casa, como vem fazendo, ganhando o jogo naturalmente. Mas vai ser um jogo difícil. A gente espera um jogo difícil, que o Bahia está jogando bem, ataca os adversários, não joga só na defensiva, ataca o adversário. Mas acredito busca o gol, né? Mas acredito que o Bahia fazendo uma grande partida, o Inter vence de 2-0. Então o Inter não venceu porque não tinha Guerreiro, então. Não, é um desfalque importante mesmo. Não. É um desfalque, é o cara que vem botando a bola na rede. Sabe que atacante que vem botando a bola na rede sempre é um desfalque. Não pode ficar dependente só dele, né? É verdade. Arthur, eu acredito que o Inter vai conseguir vencer, mesmo que o Bahia tem jogado bem as partidas dele. A estratégia de jogo do Bahia está muito legal, o entrosamento do time também. O Roger deu um toque de bola bem interessante, mas o fator Beira-Rio, o Inter com o D'Alessandro, o Nico Lopes, todo mundo entrosado aí, eu tenho certeza que o Inter vai conseguir mais 3 pontos aí. Seria uma boa, né? Para fechar bem com 100% em casa, né, Luizio? E Leandro? Com certeza. Eu, se fosse treinador do Inter hoje, ou se fosse jogador do Inter, jogando em casa, né? E sempre, nós costumamos dizer, nós a mandamos em casa, com respeito ao adversário. É um grande adversário, um grande time muito bem comandado pelo Roger. E nós vamos ver um Bahia muito audacioso, com certeza, pressionando a saída do Inter lá na frente, lá atrás, no caso, né, os atacantes. E uma equipe pressiona bem e quando tem a bola sabe muito bem o que faz. Tem um contra-ataque muito forte. Uma equipe que joga a bola e sabe muito bem o que faz. Mas eu acredito nessa recuperação do Inter. Acho que tem estrutura e condições, né, físico, táticas e técnicas para ganhar o jogo. Isso é muito importante, ter a dupla Grenal vencer antes da parada da Copa, né? É bom que vença, daí fica mais tranquilo, 3 pontos a mais. É importante o Inter vencer, o Grêmio não vou torcer muito, não. Não vai torcer muito, vai dar aquela secadinha. Amanhã, no dia dos namorados, o Leandro vai estar aqui com a esposa, né? Com os filhão e aquela secada. Secando o Grêmio, né? Tá valendo. Mas o homem tá de azul, ele gosta do azul também. Mas, ô Miro, tu tá aí chamando pro lado deles. Você tá aí de rosa aí. Aí você vai, né? Com a camisa do Inter. Mas tudo bem, tá valendo.
Gente, muito obrigado pela participação. Eu agradeço aos nossos parceiros, a Mercado Turismo, o parceiro certo da escolha do seu destino. Aproveite e conheça a loja no segundo piso do Shopping Total. Cutelaria R-Lens, as melhores facas artesanais em aço 5160. Você encontra @cutelaria_R-Lens no Instagram. E problemas com erros médicos, nós temos a solução. Procure pela Medleges, uma empresa especializada em perícias médicas, laudos e consultoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. Peça já no seu supermercado. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pão de alho, já sabe, é Santa Massa. O nosso muito obrigado a todos os participantes, ao Guacamole que nos cedeu o espaço, está aqui com a gente, é nosso parceiro, já sabe, depois do programa vai estar lá o Matheus, nosso querido parceiro aí, vai subir o vídeo pro YouTube e nós vamos também fazer aí o sorteio de um jantar aqui no Guacamole. Cristiano, nosso técnico aí, muito obrigado. Cristiano Cardoso está nos dando a força aí, é todo mundo que está aqui, o muito obrigado. Gente, para finalizar então, até mais, obrigado mesmo. Quinta-feira nós temos mais um programa, é a segunda edição do La Pelota, que vai ser lá na Barbearia Vikings, na Zona Sul, na Otto. Trago mais informações no Facebook e no Instagram. Valeu, gente. Obrigado aí, obrigado a todo mundo. Obrigado pelas parcerias. Ficamos nessa, até mais, até quinta-feira.